fazer o compartilhamento também. Começando a gravar e ao vivo no Facebook também. Obrigada por toparem participar. Acho que a palavra está com vocês. Ou, não sei, qualquer coisa me chamem. Vou botar aqui. Mari? Ou Ana, não sei. Oi. Acho que a Ana vai começar. Então, boa tarde a todo mundo. Espera que eu vou botar minha tela. Só um segundo. Me travei, não sei se vocês estão me ouvindo. Não. Estamos ouvindo, só não entrou ainda. Tá. Para mim tá tudo meio travado aqui, só um pouquinho que deve destravar. Não? Continua travado, gente, só um pouquinho. Por enquanto, não. Estamos até preta, né? Iniciou o compartilhamento de tela, mas não... Mas não efetivou. É um PowerPoint que não abriu, alguma coisa assim? Mas ele tá aberto. Tenta compartilhar a tela inteira, de repente. Tenta compartilhar a tela inteira, de repente. Não sei. Tá, eu não consigo fazer nada. Acho que eu vou ter que fechar tudo. Tá tudo... Não responde. Fecha o PowerPoint, abre de novo... Compartilha a tela toda, enquanto isso a gente vai conversando aqui. Tá? Então, podem conversar. Boa tarde, gente. Somos Reproducibility. Ana, você quer que eu comece? Fala um pouco. Peraí, vamos ver se eu consigo descongelar. Travou mesmo. Só vou compartilhar uma tela que tá presa, né? Acho que de repente para o compartilhamento. Eu tô tentando, mas ó, não responde. Não sei nem como é que vocês estão me ouvindo. É que eu posso... Não, eu ouço super bem, tá? Só que... eu vou tentar o áudio e o vídeo estão ótimos. Para mim o vídeo de todo mundo tá travado, eu escuto você só. Tá, quer tentar sair e entrar do Zoom aí e tal, a gente fica conversando aqui, tá? Eu vou ter que ser outro computador, porque esse computador não responde nada. A outra possibilidade é mandar pra gente os slides aí e tal, e a gente passa. Também se quiser, mas você não vai conseguir mandar. Tudo campeonato. Bom, Clarissa, Júlia, alguém da comissão organizadora quer já dar informes aí e tal, em termos de para quando é que a gente precisa de apresentadores, A gente já está com todos os apresentadores até o fim do ano. Agora faltavam moderadores para setembro e novembro. Eu mandei um convite agora há pouco, assim, para o Gabriel, para ver se ele não topava moderar em setembro. Mas se alguém quisesse voluntariar antes dele responder, seria ótimo também. Tá. Então temos o artigo... Oi? Não, temos uma agenda até o fim do ano, então. A outra coisa é que a gente tem que montar uma agenda para o ano que vem, se a gente vai continuar. Então, assim, a gente está aberto a sugestões de artigos e apresentadores, etc. Né? Se for entrar em contato com o nosso e-mail, que é... reproducibility.brasil. Vou colar aqui no... Nossa, que organizado que é. Bem. Organizado porque eu não sei, né? Tipo assim, organizado que a Clarissa é meu HD externo. Tá, Ana. Mas a gente é sempre bem-vindo, assim, qualquer sugestão de artigo, de tema, de, sei lá, formato. Pode ser legal variar também, né? Queira você apresentá-lo, queira não. Aqui, tá? Acho que a Ana entrou de outro computador agora. Peraí, vamos ver. Só que talvez eu tenho que parar de compartilhar a tela do outro. Oi, tá. Você tem que parar de compartilhar a tela no outro, porque continua. Deixa eu ver se eu consigo cancelar a sua autorização aqui e tal. Ó, então,
cancelei a sua, compartilhei a Conseguiu. minha. E agora parei a minha, e aí acho que agora a gente está de volta sem compartilhamento. Agora tenta descer. Vamos ver. Tá, agora eu não estou autorizada. Ah, não, porque eu desautorizei aqui, peraí, foi mal. Eu tenho que desautorizar todo mundo. Já foi. Entra de novo. E agora? Ei, foi. Deu? Tá, deu. Tá, o outro computador segue travado com a câmera ligada e tudo. Daqui a pouco vai destravar, mas... Tá, estão me ouvindo bem? Tá. Então tá, pessoal, desculpa aí o inconveniente. O computador travou bem na hora. Então, a gente vai falar hoje sobre esse artigo que foi publicado em 2020 na Scientific Reports, que fala sobre melhorar a reprodutibilidade de pesquisas com animais, dividindo a população de um estudo em vários mini experimentos. Tá? Tem o link aqui dos artigos todos que eu vou citar, depois eu posso colocar o PDF lá na pasta da Open Science Framework, acho que todo mundo pode acessar e ficar com as referências. Bom, um pouco de contexto, né, esse artigo aqui, ele tem um monte de gente envolvida, mas basicamente, primeira e última autora são afiliadas à Universidade de Münster, na Alemanha, Departamento de Biologia Comportamental, e as duas, né, tanto a primeira quanto a última autora, elas fizeram, né, defenderam as teses delas de doutorado em torno desse assunto, né, de padronização de experimentos com animais, necessidade ou falácia, e sobre a crise de reprodutibilidade, como melhorar a validade de experimentos com animais. Bom, parece meio óbvio, né, mas de forma geral, aquilo que não consegue ser reproduzido, né, e que só foi observado uma única vez não tem muito sentido na ciência, né, isso foi dito há bastante tempo. De uma maneira cínica, a gente podia dizer que, por causa disso, então, a gente não deveria nunca tentar replicar um experimento bem-sucedido, né, porque corre o risco de não dar certo, e, por outro lado, a gente também tem propostas aí de não publicar nada sem confirmar isso né, em laboratórios independentes. E em relação a essa questão de tentar reproduzir um experimento e não conseguir, né, esse paper clássico aqui mostrando essa pesquisa, né, que foi publicada na Nature em 2016, mostrando que sim, a maior parte das pessoas acredita que existe uma crise significativa, mas assim, eu queria focar principalmente nesse outro resultado aqui, que é a resposta para a pergunta: você já falhou em tentar, né, reproduzir algum experimento? E a maioria das pessoas disseram que sim, mas o que me parece interessante aqui é que a diferença entre os experimentos que a própria pessoa realizou em algum momento não é muito grande em relação aos experimentos que outras pessoas conduziram, que pode ser no mesmo laboratório ou em laboratórios diferentes, o que, né, se for no mesmo laboratório, é ainda pior. Então, o próprio experimento conduzido pela mesma pessoa, né, às vezes não consegue ser repetido. Então, não é só um caso de reprodutibilidade, falha de reprodutibilidade entre instituições, entre laboratórios, mas a mesma pessoa, na mesma instituição, não conseguindo repetir o mesmo experimento, e isso acho que, né, tem tudo a ver com o paper que a gente vai discutir daqui a pouco. Bom, em relação aos fatores para essa dificuldade, né, de conseguir observar os mesmos achados, tem vários fatores que já foram propostos, mas basicamente fraude, né, é um dos fatores bastante discutidos, só que isso certamente é uma minoria dos artigos, né, não acho que isso explica bastante coisa. A falta de transparência, então não ter, né, detalhes metodológicos completos para conseguir reproduzir o experimento, falta de rigor científico, inclui aqui randomização, cegamento e outras questões, né, viéses que são introduzidos no desenho experimental. Baixo poder estatístico também, né, tamanho amostral muito reduzido. Flexibilidade analítica, p-hacking, hacking, double dipping, todas essas questões aí que também são amplamente discutidos, viés de publicação, a publicação de desfechos, né, seletivos, e tudo isso, né, tá bem claro que é má prática, né, uma má conduta, ou então, né, uma prática científica questionável no mínimo. Agora tem um outro fator aqui que pode explicar essa dificuldade de reprodutibilidade, que é a padronização rigorosa, que aqui, né, é definida como definir e manter constantes as características dos animais e do ambiente, né, não variar isso dentro de um mesmo estudo e, portanto, isso levaria, né, a uma baixa validade externa e, portanto, essa dificuldade de reproduzir resultados.
O problema é que isso, em geral, é considerado boa prática científica. Então, isso aqui é um dogma. Muitas pessoas acreditam que isso é o correto e, na verdade, ainda há muita resistência em aceitar que essa pode ser uma das causas da irreprodutibilidade das pesquisas. Bom, então, um dos primeiros estudos que mostrou, né, que acabou, enfim, contribuindo para dar uma chacoalhada nisso, foi esse estudo publicado na Science em 1999, que já foi alvo, né, já foi o assunto de um Reproducibility no ano passado. Está aqui o link do YouTube, que foi apresentado pelo Hugo. E, basicamente, vários pesquisadores, né, comparando diversas linhagens de camundongo, algumas transgênicas, inclusive, em 3 laboratórios diferentes, eles acabaram encontrando resultados, né, contraditórios entre os diversos laboratórios, por mais que eles tivessem feito um esforço bastante, né, profundo, um esforço hercúleo para padronizar o máximo de fatores possíveis entre os laboratórios. Então, isso mostra que, na verdade, existem fatores que são resistentes, que não têm como ser controlados e que são desconhecidos, e que isso talvez, né, explique esses resultados. Agora, se os resultados encontrados aqui, que inclusive em alguns casos, para alguns desfechos, em um laboratório não há diferença entre as linhagens, outro laboratório existe diferença, e no terceiro laboratório a diferença existe, mas é no sentido oposto. Então, será que esse tipo de coisa seria observado repetidamente, em repetidos experimentos? Foi uma coisa pontual no tempo? Ou foram diferenças, né, entre laboratórios que são diferenças também estáveis? Então, isso é uma outra questão. Bom, em resposta a isso, em 2000, um ano depois, né, o Hanno Wirbel publicou na Nature Genetics um comentário falando sobre a falácia da padronização e, na verdade, isso suscitou um debate, né? Nem todos os pesquisadores concordaram facilmente com isso, talvez até hoje. Então, tem aqui alguns outros exemplos, né, de um debate que saiu na literatura contrapondo alguns desses argumentos. Bom, a isso se seguiram alguns estudos de simulação e também alguns estudos empíricos, mas, né, em menor quantidade, falando sobre essa questão da padronização excessiva, se seria, né, a cura ou a causa da baixa reprodutibilidade de experimentos com animais. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de trabalhos né, do grupo que publicou esse artigo que a gente vai discutir hoje, daqui a pouco, em seguida. Também tem alguns questionamentos, né? Depois, nesse paper aqui em 2010, teve alguns replies questionando a análise dos dados, enfim. De qualquer forma, assim, as evidências empíricas não eram muito prevalentes, apesar de ter lógica, né, o argumento de que a padronização excessiva acaba diminuindo a validade externa e por isso pode contribuir para a falta de reprodutibilidade. No ano passado foi publicado nesse artigo falando sobre essas questões de variação biológica, de como que isso pode influenciar o assunto. Isso foi, né, o artigo discutido no Reproducibility do mês passado, então tá aqui o link também para quem quiser assistir, quem ainda não assistiu. E no mesmo ano, né, foi publicado o artigo que a gente vai discutir em seguida, e só também para deixar mais uma última referência de um outro dado, de um grupo agora independente, meio que corroborando toda essa ideia, né, uma meta-análise mostrando que, de fato, a variação, né, a variabilidade melhora a replicabilidade, a generalizabilidade das pesquisas pré-clínicas. Bom, então, entrando no estudo que a gente vai comentar agora, então, por um lado, né, existe evidência teórica e empírica, por mais que seja, né, pode-se argumentar que seja limitada, né, de que a heterogeneização controlada de condições experimentais aumenta a reprodutibilidade em comparação com experimentos rigorosamente padronizados. Por outro lado, não parece que tem uma estratégia, né, muito fácil de aplicar em estudos conduzidos em um único laboratório. Então, tem a possibilidade de conduzir estudos multilaboratórios, isso, né, parece que melhora a reprodutibilidade, mas isso é algo, né, bastante difícil de fazer, e o pessoal aí da iniciativa brasileira tem bastante experiência nisso, em como é difícil, né, e é um desafio logístico para conseguir fazer estudos multilaboratório. Então, não seria prático para todas as pesquisas. Então, a proposta desse artigo é introduzir um fator que introduz heterogeneidade de maneira controlada, e esse fator seria o dia do teste ao longo do ano, que poderia ser também chamado de lote, leva ou batch, né? É uma proposta que é viável, porque isso significa basicamente coletar os dados ao longo do tempo, e isso pode ser de maneira controlável, ou seja, é possível, né, controlar esse fator, né, estatisticamente usando análise apropriada. E os autores também argumentam que este fator, né, de dia do teste ao longo do ano, ele acaba sendo um fator guarda-chuva que acaba,
né, englobando vários fatores conhecidos e desconhecidos que, em geral, nem sequer são, né, o interesse da pesquisa, o barulho, a temperatura, o pesquisador, a estação do ano e vários outros fatores desconhecidos que acabam mudando, né, de experimento para experimento, normalmente. Então, a proposta é que um experimento, né, que seria conduzido num único ponto ao longo de um ano, ele seja dividido em mini experimentos, né, conduzidos ao longo de um tempo, né, com algum espaço entre cada mini experimento, algumas semanas. E a hipótese é de que maior reprodutibilidade com desenho de mini experimentos em comparação com desenho padronizado, né, em que todos os animais são testados em um único momento, que é o chamado, né, design convencional daqui para frente. Bom, como que os autores testaram essa hipótese? Eles basicamente compararam diversas linhagens de camundongos entre si, então esse foi o efeito que foi, né, o testado. Então, usaram linhagens de camundongos C57, BAOB-C, DBA2N e também uma linhagem de híbrida, né, entre o C57 e o DBA, que tem a mesma cor, né, idêntica ao C57, né, são pretos, e os outros, né, têm essas características fenotípicas que diferenciam, e também tem algumas já diferenças estabelecidas entre essas linhagens em termos de comportamento e alguns parâmetros fisiológicos. Então, isso que foi utilizado como efeito aqui nesse estudo. Todos animais machos, tá? Então, exatamente como que foi o desenho experimental? Então, essa proposta, né, de mini experimentos, ela basicamente consegue reproduzir a mesma vantagem de uma abordagem multilaboratório, mas sem a necessidade de usar multilaboratórios, né? Então, num único laboratório é possível, né, mimetizar isso de uma forma um pouco mais prática. Então, eles conduziram 4 experimentos convencionais e 4 experimentos no design de mini experimentos, né? Então, um experimento convencional foi dividido em 13 mini experimentos, o N era exatamente o mesmo, então no experimento convencional o N era 9 por grupo, no mini experimento era 13. Então, somando tudo, a gente tem o mesmo N para cada replicata. E isso foi conduzido 4 vezes. Só que os mini experimentos, né, foram conduzidos de uma maneira mais constante, espalhadas ao longo de 1 ano e meio. E para cada um dos mini experimentos dentro de uma replicata, o experimento convencional era, né, conduzido paralelamente. Então, aqui a gente tem um problema, que é o problema do cegamento, né? Como os animais, eles são visivelmente diferentes, né, dependendo da linhagem, não é possível cegar o pesquisador, né, em todos os casos. Porém, aqui o interesse não é exatamente em observar diferenças entre linhagens, o objetivo aqui do estudo é observar uma diferença entre o design convencional e o design de mini experimentos. E essa questão foi cegada. Então, quando existia um experimento convencional e um mini experimento sendo conduzido ao mesmo tempo, os experimentadores eram cegos a essa origem, né, dos animais. Então, o cegamento foi feito conforme possível, né? E os animais todos, eles foram, né, submetidos a uma bateria de testes comportamentais, comportamento na caixa moradia, o plus maze elevado, o open field, né, comportamento numa caixa nova, um teste de barreira, um puzzle box, né, que é basicamente um teste de cognição. Também foram medidos os metabólitos de corticosterona e testosterona nas fezes. Também foi feito o teste de preferência por sacarose e o teste de ninho, tá? Então, cada um desses testes comportamentais diferentes e fisiológicos, né, além também de peso corporal, eles resultaram em 23 desfechos diferentes, porque alguns testes tinham mais de um desfecho, e os pesquisadores acabaram selecionando 16 desfechos interdependentes, né, que não mostravam alta relação entre si. Então, basicamente, né, não vou entrar em detalhes em cada um desses testes, mas eles têm a ver, né, com comportamento exploratório, ansiedade, estado hedônico, habilidades cognitivas, né, a construção do ninho e comportamento espontâneo na caixa moradia, além, né, de alguns marcadores hormonais e do peso. Bom, isso aqui é uma tabela que está no material suplementar e que é um exemplo dos fatores que permaneceram constantes e dos fatores que variaram, né, entre o design convencional e o design de mini experimentos. Então, aqui a gente tem nessa parte, né, o que foi constante. A idade em que os animais eram entregues na instituição, a idade em que os experimentos começaram e o tipo de caixa. Isso era constante. O que variou? A temperatura, né, tem algumas variações dentro do recomendado, né, mas a temperatura não era exatamente a mesma. As salas de
de alojamento dos animais, né, variaram, os cuidadores também, se tinha apenas machos ou machos e fêmeas na mesma sala, o tipo de maravalha também mudou ao longo do ano, eles acabaram trocando o fornecedor de maravalha, então o fornecedor da maravalha trocou, a sala em que foi feito o teste foi exatamente a mesma, com algumas exceções que foram em salas diferentes. Então, Isso é tudo basicamente, aleatório, Ana. Tipo Oi? assim, isso aí simplesmente aconteceu aleatoriamente. Então, vocês não estão tentando variar de propósito, assim, simplesmente tendo as coisas. Exatamente, tipo, maravilha, trocar fornecedor, enfim, não tem o que fazer. A sala é a sala que está disponível, o pessoal, o cuidador, acho que eles não tentaram fazer um counterbalancing aqui, não. Acho que foi uma coisa bem aleatória mesmo. Me deu um pouco a sensação, lendo alguns artigos, né, desde lá 2009 para agora, que me parece que é uma tendência de cada vez menos essas modificações serem padronizadas, né? E uma tentativa mais de usar o que está acontecendo e colocar o tempo como um fator da variação. E, enfim, anotar esses dados, mas não estabelecer que eles sejam diferentes de propósito, né? Me deu uma sensação assim de tendência vendo muitos desses trabalhos em conjunto, né? Essa é a ideia que eles tentam, né, demonstrar aqui nesse estudo. Mas, enfim, vamos ver se nesse estudo isso aqui, né, se justifica. Mas, de forma geral, assim, esses fatores que variam, eles refletem, né, as flutuações usuais, as condições entre estudos independentes. Então, são, em geral, coisas, né, que, de fato, não dá muito para controlar, né? E, enfim, até às vezes dá, e quando não dá, a pessoa até pode ficar ansiosa com isso, mas aqui a ideia era deixar isso variar, né, flutuar normalmente. Então, mais sobre o desenho experimental, né? Isso aqui é importante, né? Porque eles não simplesmente compararam dois desenhos experimentais diferentes, mas eles incorporaram isso na análise estatística, tá? Então, e no desenho de cada um. Então, eles usaram uma randomização por blocos, e no desenho convencional, cada bloco era uma rack, tá? E cada rack tinha 12 caixas, cada caixa com 3 camundongos dentro, sendo que, né, tinha 3 caixas da mesma linhagem, para fechar o N de 9, né? E essas caixas, elas estavam dispostas, né, de maneira balanceada horizontalmente e verticalmente na rack, tá? Então, cada rack era um bloco. No mini experimento, só tinha uma rack, porque era um número menor de animais que era testado em cada mini experimento. Então, cada rack era um bloco e também cada mini experimento era um bloco, tá? Que mais? Então, o microambiente compartilhado por cada bloco, né, ou seja, a mesma janela de tempo do teste, a mesma sala de alojamento, o mesmo rack, o mesmo mini experimento, né, em alguns casos, no caso do mini experimento, foi incluído como fator relatório na estatística, tá? Então, isso é importante. Então, isso foi incluído para que para que a análise estatística não perdesse poder por causa dessa divisão em mini experimentos, tá? Então, eles usaram o modelo linear misto, incorporando isso como um fator aleatório. Você vai perder poder necessariamente por ter os vários ratos na mesma gaiola, né? Que no fim das contas a sua unidade enfim, você tem não independência entre os ratos da mesma gaiola. Tá, tem uma questão gaiola, que né? alguns dias antes do experimento eles separaram, tá? Mas por uma questão de agressividade e tal, então eles na verdade no dia do experimento não estavam na mesma gaiola. Tá? Mas de qualquer forma eles são não independentes entre si, né? Porque eles viveram a vida toda na mesma gaiola, assim. Você poderia argumentar que a unidade certa aqui e tal enfim, é a gaiola, mas se eles são irmãos, não sei se eles são irmãos também e tal, a ninhada. Exato, a gente não sabe. De qualquer forma, isso vale tanto para o convencional quanto para o mini experimento. Então essa condição não muda igual. E, enfim, não tem nenhuma intervenção, né, que foi randomizado no nível da caixa, porque eles tipo já nasceram da linhagem que eles são. Então essas eram as diferenças que eles estavam observando. Não sei se isso talvez minimize um pouco isso, mas enfim. Tá bem. Então, como testar, né? Como comparar de fato esses dois desenhos experimentais? Eles fizeram isso usando duas medidas diferentes de reprodutibilidade. Uma focou mais na consistência do efeito da linhagem ao longo dos experimentos de replicação. Então, basicamente, o que eles observaram foi a interação entre linhagem e replicata. Se existe uma interação na análise fatorial, então isso significa que a replicata, né, está influenciando o efeito da linhagem. Então, se a gente gostaria de ver um efeito consistente ao longo do tempo, a gente espera não observar a interação, né, nesse termo aqui. Como eles usaram
o design, né, o bloco como efeito aleatório na estatística e o N, e eles por isso não poderiam usar o F, né, da análise como uma medida da variância que é explicada por isso, e o N é o mesmo, e eles acabaram usando o p-valor da interação como um proxy dessa medida de reprodutibilidade, porque quanto maior o p-valor, maior é a consistência do efeito da linhagem, e, portanto, maior a reprodutibilidade. Então, eles acabaram usando o p-valor do termo da interação como uma medida de reprodutibilidade. E, portanto, eles compararam os p-valores do desenho convencional com os p-valores do mini experimento por um teste de Wilcoxon pareado. Então, essa foi uma medida, tá? Comparação dos E p-valores. a replicata é a do experimento inteiro. Você tem 3 experimentos grandes versus 9 pequenos, é isso? Não, tem 4 experimentos ao total, né? Sendo que para cada experimento, no mini experimento tem 13. Então, tem 12 no total para mini experimentos e para o convencional tem 4. Tá, beleza. E tem um outro método que eles usaram também para medir a reprodutibilidade, que é uma estimativa da frequência e da precisão com que os experimentos de replicação predizem o efeito geral. Esse efeito geral ele foi calculado por uma meta-análise, né? Então, a meta-análise dos 4 experimentos em cada uma das modalidades, então a meta-análise dos 4 experimentos no modo convencional e no modo mini experimento. E eles calcularam, então, daí a probabilidade de abrangência, né? O coverage probability, que seria a frequência com que os intervalos de confiança, 95% das replicatas abrangem um efeito geral. Então, se o intervalo de confiança de uma replicata específica está dentro do intervalo de confiança que foi, né, obtido pela meta-análise das 4 replicatas. Tá? Essa é uma medida. E uma outra medida que é ainda mais digamos, conservadora, porque, né, vai acontecer menos vezes, é a proporção de resultados precisos, que é a frequência com que os intervalos de confiança das replicatas predizem o efeito geral em relação à significância estatística. Então, não basta estar dentro do intervalo de confiança do efeito geral, tem que ainda não cruzar o zero se o efeito geral não cruzou o zero, ou então, né, não ser estatisticamente significativo se o efeito geral não foi. Então, tem que ser a mesma conclusão para cada uma das replicatas. Mas são sempre 4 replicatas nos 2 grupos, certo? Então, sempre assim, 4, sim. Tá, não são 12 replicados. Não, Beleza, tipo, ok. Então, tinha entendido errado. 12, não, 4 replicatas, mas cada uma dessas 4 replicatas foram 3 mini experimentos, eles juntam. 12, claro, aí você teria diferentes, o ensino 95 é maior e aí não faz sentido nenhum, né? Beleza. É isso aí. Então, é uma matemática aí para conseguir fazer um cálculo. Então, o primeiro resultado. Então, tem várias comparações. Daqui, cada comparação é uma linhagem comparada com a outra. Então, como são 4 linhagens, a gente tem aqui, né, 6 comparações diferentes. Então, isso aqui diz relação à consistência do efeito da linhagem ao longo dos experimentos de replicação. O que eles observaram? Isso aqui é aquela estatística, né, do p-valor. Então, aqui a gente tem no eixo Y, né, o p-valor do termo da interação replicata-linhagem. O que a gente pode observar? Melhor reprodutibilidade em metade das comparações, ou seja, tem 3 comparações que são estatisticamente significativas pelo teste de Wilcoxon. Tá? Então, na comparação, que é C57 versus DBA, a comparação 3, que é C57 com aquela linhagem que é híbrida, e também a comparação 6, que é BALB-C comparado com a linhagem híbrida. Então, nesses 3 casos, ou seja, na metade dos casos, a gente tem uma melhor reprodutibilidade, ou seja, p-valores mais altos, no design de mini experimentos em comparação com o design convencional. Tá? Então, isso meio que prova que na metade dos casos, o mini experimento é superior. Ana, tem o valor de P da interação entre a linhagem e a a replicata. replicata. Exato. Então, assim, tem algum tipo de ajuste para múltiplas comparações aí? Ou alguma coisa do gênero? Não li nada sobre isso na metodologia. Porque o valor de P aleatório tem que distribuir igual em, sei lá, não tende a 1, né? Ele tende a estar em qualquer lugar entre 0 e 1 com a mesma frequência. Então, você deveria ter valores de P distribuídos. Se está tudo tendendo a 1... É que assim, cada bolinha aqui, na verdade, é um desfecho, tá? Então, é o p-valor do desfecho, por exemplo, sei lá, preferência de sacarose. Então, são 16 bolinhas aqui, 16 interações. Mas não tem um bom ferrônio da vida, alguma coisa assim, porque senão eles não deveriam tender a 1, né? Tipo assim, sei lá, pesos aleatórios de uma coisa que não existe tem que estar na mesma frequência entre 0 e 0,5, 0,5 e 0,1, 0,1 e 0,15, 0,15 e 0,20 e assim por diante. Eles só vão tender para cima se você está ajustando de alguma forma.
Não falo nada sobre essa correção, não, É. na metodologia. Bom, tá. Ou eu passei, Mari pode me ajudar aí. Mas... Eu acho que não tem mesmo, não. Eu também não lembro disso. Até quando você continua aí, vou até olhar. Porque só porque uma coisa não existe, não deveria dar um P1 sempre, né? Ela vai dar um Pois é. P1 em qualquer lugar, assim, numa distribuição homogênea, né? Então, assim, essa distribuição tem alguma coisa puxando para cima. Uhum. Vou dar uma olhada aqui. Bom, que mais? A gente observando, né, o que deu interação significativa, então, em quais desses desfechos a gente tem um p-valor menor do que 0,05, né? Então, a gente tem um p-valor significativo em 4 casos. E em todos esses casos, isso aconteceu no design convencional e não aconteceu no design de mini experimentos, tá? Então, isso aconteceu para metabólitos de corticosterona nas fezes, na comparação 57 com DBA, também aconteceu na comparação de DBA com VABC nesse mesmo desfecho, também um comportamento, né, na caixa moradia, DBA comparado com a linhagem híbrida e também tempo no centro do open field. Então, em 4 desfechos, em 4 comparações, né, esse p-valor foi significativo. Todas essas ocorrências foram no design convencional, tá? Então, basicamente, isso aqui é um forest plot invertido, tá? Então, essa linha, essa parte cinza aqui é o efeito geral, é tipo, né, como se fosse o diamante, e cada uma desses símbolos aqui é o resultado de uma das replicatas. A linha azul é o desenho mini experimento, e linha vermelha é o desenho convencional. Então, o que a gente pode observar é que as linhas azuis, em geral, elas são mais estáveis, né, ao longo das replicatas, em comparação com as linhas vermelhas. E a gente tem alguns casos aqui de valores completamente em sentidos opostos, né? Então, né, resultados muito mais variáveis ao longo do tempo. Certo? Tá, vamos adiante. Aí, aqui a gente tem uma outra medida de reprodutibilidade, que é a coverage probability, né? A probabilidade de abrangência, ou seja, quantas vezes, né? Na razão de quantas vezes o intervalo de confiança da replicata estava dentro do intervalo de confiança da meta-análise das 4 replicatas. Tá? Então, aqui a gente tem basicamente, né, algumas opções. Pode ser, como são 4, né, pode ser 0%, 25%, né, 50%, 75% ou 1%. Então, por isso que a gente tem essas distribuições aqui. Então, acho que aqui me parece que faz sentido essas bolinhas distribuídas desse jeito, tá? E o que a gente tem aqui? Cada pontinho é um outcome, né? Então, assim, esteve closer together porque deve ser a mesma tarefa. Exato. Tá diferente. Isso. Então, aqui, tipo, a bolinha no 1 significa que todas as vezes estavam dentro do intervalo de confiança, né? Para aquele desfecho, todas as replicatas estavam dentro do intervalo de confiança previsto, né, pela meta-análise e pelo resultado overall, né? E a gente tem diferença em comparação com o mini experimento em 2 casos apenas, tá? Na comparação 3. Então, em 2 casos a gente tem diferença, e aqui essa diferença é no sentido, né, de que o design de mini experimentos, ele, em geral, tem uma maior probabilidade de abranger cada replicata do design mini experimento tem mais probabilidade de abranger o resultado geral. Certo? E aqui uma medida muito parecida, né, que é a proporção de resultados precisos, né, que além de tem que estar dentro, o intervalo de confiança tem que estar dentro do intervalo de confiança do resultado geral, do efeito geral, tem que também estar no mesmo sentido, né, de significância estatística, ou seja, se a meta-análise geral mostra que a linhagem é diferente naquele parâmetro, a replicata também tem que mostrar que é diferente naquele parâmetro no mesmo sentido, né, obviamente. Tá? Então, probabilidade de resultados precisos, a gente tem basicamente o mesmo resultado, tá? Assim, 2 comparações, que é na comparação 1 e na comparação 3, a gente tem, né, o mini experimento sendo superior, tá? Então, não acontece sempre, mas acontece às vezes. E aqui só para ilustrar com base em um desses parâmetros, tá? Então, aqui é metabólitos de corticosterona nas fezes. Então, aqui a gente tem a linha azul, repetindo, né, o design de mini experimento, e a linha vermelha, o design convencional. Então, cada símbolo aqui, como é que chama isso aqui mesmo? Paus, né? O símbolozinho de paus significa que o intervalo de confiança da replicata está dentro do intervalo de confiança do efeito geral. E o outro símbolo, ouros, né? Significa que está dentro do efeito e tem a mesma interpretação, ou seja,
por exemplo, se a meta-análise, né, está cruzando a linha do zero, que é o caso, que é a linha cinza aqui, a parte cinza, então o resultado da replicata também encontrou o mesmo resultado. Então a gente pode ver aqui que nessa primeira replicata do design convencional, o intervalo de confiança nem sequer está dentro do efeito geral e também mostraria, né, que há uma diferença entre linhagens, quando na verdade não foi isso que foi observado. Tá? Então a gente tem todas as replicatas do design de mini experimentos dentro do intervalo de confiança do efeito geral e 3 delas também vão chegar na mesma interpretação, tá? Comparado com apenas 3 versus 2 do design convencional. Tá? Então esses símbolos aqui é o que eles contaram para fazer os gráficos que eu mostrei anteriormente. Bom, resumindo, a conclusão geral de tudo aqui, a ideia dos mini experimentos funciona, tá? Essa é a defesa dos autores. Além disso, daria para argumentar, né, que o uso de múltiplas levas, né, como um fator de introdução de heterogeneidade controlada, ele introduz variação de fatores que, em geral, não são controlados ou investigados sistematicamente como fatores de interesse. Então, se a gente fosse pensar em usar sexo ou, né, idade dos animais, às vezes isso é o fator de interesse, às vezes tem alguma razão, né, biológica para que isso, de fato, influencie o resultado. Então, aqui a gente está usando fatores que, em geral, não são, né, não é o interesse da investigação. Outra vantagem é que, em alguns casos em que é inviável, de qualquer forma, coletar todos os dados de uma vez, isso é uma solução prática, né? Quando, por exemplo, uma linhagem que não reproduz muito facilmente, então não vai ser possível conseguir um grande N, né, de uma vez só, ou então quando tem um equipamento, o teste é muito longo, tem um equipamento apenas, enfim, igual tu tem que distribuir isso ao longo do tempo, então tu pode fazer isso em levas de qualquer forma, mas sempre cuidando para incluir isso na análise estatística, né? É preciso levar isso em conta. E uma outra vantagem é que não é preciso aumentar o N, eles também mostraram que é possível dividir, né, um experimento em mini experimentos, obter maior reprodutibilidade, e isso não, né, não implica em um uso de um maior número de animais, e em última análise até reduz, porque se tu tem maior validade externa, tu tá gerando um dado que tem muito mais valor para a ciência. E isso, na verdade, é um jeito de reduzir o número de animais em última análise e refinar todo o processo. Bom, de qualquer forma, não termina por aí, né? Tem alguns efeitos idiosincráticos foram detectados nesse experimento, mas não sempre. Pode ser que tenha um efeito teto, isso é uma coisa que foi discutida, né? Porque até o design convencional mostrou uma boa reprodutibilidade, então talvez por isso que não foi observado maiores diferenças nesse estudo aqui. Outras comparações, né? Outras intervenções, será que o mesmo se mantém, outros desfechos, outros animais, será que tem alguns desfechos que são mais sensíveis? Obviamente, né? Aquilo que tem maior tamanho de efeito, em geral, vai ficar mais estável a esse tipo de desenho experimental. Mas, enfim, deixo isso aí para discussão geral. E a Mari também tem alguns comentários a fazer. De minha parte, era isso. Bom, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa antes. Eu, assim, trouxe algumas coisas que eu li, assim, relacionadas com o artigo, inclusive um artigo do mesmo grupo que, enfim, foi publicado no mesmo ano. Não são, assim, é uma autora só em comum, mas me dá a sensação de que talvez fossem coisas sendo trabalhadas ao mesmo tempo, né? E justamente nesse artigo ele desenvolve um pouco mais a questão das análises, né? Que não basta você fazer esses mini experimentos, mas também ter um olhar para eles como situações diferentes, né? Não sei, alguém quer, enfim, comentar alguma coisa antes? E aí, senão, de repente, depois eu trago esse outro artigo? Ou alguma pergunta? É muito comprido? Acho que eu deixaria para depois, não sei. Assim, se tiver perguntas. Não vou apresentar o artigo inteiro, não. Só, na verdade, enfim, é uma pincelada mesmo. Não é uma apresentação. Vou compartilhar aqui só porque aí aparece o artigo, enfim, alguns comentários, mas... As minhas perguntas são gerais aí, mas não sei se alguém tem alguma pergunta específica que queira fazer agora. Não, então vamos com as perguntas. Nunca fiz, vai lá. Bom, quando eu estava relendo um pouco da literatura
nesse tema. Enfim, me chamou a atenção aqui esse artigo, né, que, enfim, foi publicado em abril e o que a Ana acabou de apresentar foi publicado em outubro. A primeira autora desse outro artigo está aqui como segunda autora, né, do artigo que foi apresentado. E aí é um artigo que dá um pouco mais de foco. Na verdade, a ideia nem era falar tanto dele. Eu posso até abrir aqui ele e a gente comentar um pouco mais, se vier o caso. Mas, assim, é um artigo que coloca bastante foco em fazendo esse desenho experimental, né, em múltiplos grupos independentes. Eles fazem algumas simulações e também usam alguns dados relacionados a crescimento tumoral e alguns tratamentos, né, relacionados a esse tumor. E colocam que, se você não fizer a estatística adequada, você criar essas diferenças, mas você não considerar essas diferenças quando você está fazendo a análise, realmente o efeito de melhorar essa... Ele não olha para a reprodutibilidade, né, na verdade, mas ele olha para o efeito dos dados serem mais parecidos entre si, né, uma menor variabilidade desses dados. Eles testando, por exemplo, usando o pool, né, que eu acho que acaba sendo algo que muito comumente a gente faz. Eu estava até conversando com a Ana um pouco antes da apresentação, e acho que essa situação de que pesquisadores fazem os experimentos ao longo do tempo é algo que muitas vezes acontece, né, por não conseguir, sei lá, são 50, 60 animais, não conseguirem fazer num único momento, mas acabam tentando colocar tudo da forma mais parecida possível. Em geral, como a gente consegue ver aqui, né, naquela tabela que a Ana apresentou do material suplementar, que destaca assim, algumas das diferenças que eles não tentaram fazer, mas que elas existem. Em geral, esse pesquisador acaba não conseguindo fazer tudo de forma idêntica, mas ele, na hora de analisar os dados, ele analisa como se fossem idênticos, né? Sem realmente pontuar essas diferenças. E aí, quando eles fizeram análise desse estudo aqui, usando o que seria o que normalmente os pesquisadores usam, que seria colocar todos os dados e fazer análise como se eles fossem comum, que seria esse pooled approach, realmente eles percebem que não existe uma melhora em fazer nos diferentes PETs. E aí, a partir do momento, principalmente com o Random Effect Model e Random Meta-Analysis Model, que são os modelos que eles consideraram mais fortemente as diferenças que aconteciam entre os diferentes bets. E, de novo, aqui também eles não estão criando diferenças propositalmente, né? É também só uma questão em tempos diferentes. Quando eles consideraram essas diferenças na análise, aí realmente usar os bets melhora, reduz essa variabilidade, né, da resposta. Então, enfim, eu achei que era interessante trazer isso, porque até queria perguntar para as pessoas que estão aqui, assim, porque acho que essa situação de fazer experimentos ao longo do tempo talvez seja feita com uma certa frequência, mas não com esse objetivo estabelecido, né, no desenho experimental realmente. E que aí, talvez, como a gente não está fazendo um olhar para uma análise com um olhar para isso, a gente não está aproveitando essa variabilidade, e ela, na verdade, acaba se tornando um problema. E, enfim, talvez a gente não precise mudar tanto o nosso desenho, né, na prática, para fazer essa proposta em mini-experimentos. Enfim, as conclusões dele nesse artigo colocam realmente que essas análises em random effect e meta-análises random são as que realmente foram adequadas, né, para analisar esses dados.
E aí uma outra coisa que também queria destacar, esse aqui é enfim, já tem 10 anos esse estudo, né? Do grupo do Herbal, que trabalha bastante com essa questão da não estandarização. E aí destacar, assim, que eu até comentei na apresentação da Ana, né, como ao longo desses 10 anos foi mudando muito o conceito de como fazer essas variabilidades entre grupos, né? Nesse experimento aqui, enfim, é bastante complexa a forma como eles vão fazendo essa variabilidade, né? Inclui diferentes laboratórios, diferentes linhagens, que na verdade as linhagens eram o que eles estavam testando, mas inclui diferentes grupos e diferentes formas com e sem enriquecimento ambiental, né? E eu acho que o trabalho, sim, então não é um conceito novo, como a Ana já tinha comentado, mas eu acho que o trabalho que vem sendo feito aí ao longo desses anos todos tem muito a ver com tentar tornar a aplicação disso mais viável, né? Dentro de um contexto de pesquisa, assim, sem você precisar mudar tanto a forma como o laboratório é estruturado, como os experimentos são estruturados, para que ela seja mais facilmente aplicada. Acho que, enfim, era isso. Bom, gente, estamos abertos para perguntas aí, tal. Quem quiser simplesmente abrir o microfone e fazer, ou levantar a mão, ou, enfim, fazer pelo chat aí e tal. Vanessa comentou alguma coisa, isso não, enfim, que na área do seu formato é muito comum fazer menos imenso, concordo, embora a maioria das vezes não seja escrito nos artigos. Você quer comentar algo ao vivo aí? Bom, Oi, olá. Fala. Oi, boa tarde. Então, além do que eu coloquei no chat, a preocupação de não ser feita análise estatística adequada, que é uma coisa que acho que a gente falha muito quando faz os mini experimentos. Não descrever e nem levar isso em consideração na análise, né? Sim, exatamente. Pois mas isso é uma coisa assim, fazendo advogado do diabo, assim, é uma coisa que me preocupa um pouco, assim, então, porque você tem que fazer um modelo de, sei lá, análise estatística é um limitante para muita gente, né? Então, assim, se você tiver que fazer um modelo de efeitos mistos aí para analisar isso aí, você vai, enfim, na prática, primeiro você sai da zona de conforto de usar um graph de prisma da vida, talvez assim e tal, você vai ter que... talvez não, na verdade, assim, talvez tenha, mas enfim, requer uma proficiência maior em várias coisas, né? Então, assim, eu fico pensando até que ponto você não ganha alguma coisa simplesmente standardizando sem... simplesmente standardizando, não simplesmente espalhando sem levar isso em conta na análise estatística. Então, chegar a olhar no seu artigo ali e tal, porque pelo que entendi da Mari, eu acho que você perde o poder estatístico alguma coisa, você aumenta a variabilidade. Mas, assim, em termos de se aproximar do efeito real da meta-análise, e, na verdade, ganharia igual, não? Isso aumenta bastante falso positivo também, que eles usam como um fator de análise, assim, um fator de comparação, né, entre esses diferentes análises. Eu também tenho curiosidade de saber isso. Foi uma das coisas que eu me perguntei mesmo. Se não tivesse levado isso em consideração, qual que seria o resultado? Que seria o equivalente a gente fazendo desse jeito e analisando do jeito que a gente sempre analisou. Não sei especular. Tudo foi feito levado em consideração, né? O batch, a leva, o replicata, tanto na meta-análise quanto, né, para analisar cada um dos experimentos. E tem um ponto também que muitos desses artigos discutem, que além de fazer no tempo, é bem importante que eles sejam feitos de forma totalmente independente, né? E eu acho que isso talvez seja um ponto que, como a gente, na verdade, faz em várias levas, mas querendo dizer que não está fazendo em várias levas, querendo fazer o mais parecido possível, ele destaca, por exemplo, de fazer diferentes pedidos ao provedor, usar reagentes preparados em momentos diferentes, né? Realmente tentar independizar esses mini experimentos. E aí talvez a gente acabe fazendo uma situação meio termo, né? A gente fica tentando fazer o mais parecido possível, mas não é parecido de verdade.
Então, além da questão da análise, eu acho que tem esse ponto, assim. Eu estou analisando, pessoal, o que aconteceria se você não usasse um modelo de face mesmo. Você vai ter mais variabilidade que não vai ter explicada pelo fator que você deixou de colocar, que é o batch, né? Então, assim, talvez você vai diminuir, você vai diminuir seu poder estatístico, mas, assim, por outro lado, você vai, em termos das métricas ali, de se aproximar do efeito, do summary effect, assim, e tal, eu acho que você ganha igual, assim, e tal. A questão é, tipo assim, então você vai ter mais incerteza, sei lá, você perde, talvez você vai perder poder estatístico em relação a um experimento mais controlado ali e tal, mas, assim, você ganha em generalizabilidade de qualquer forma, né? Tipo assim, acho que em termos de falsos positivos você deve ganhar, assim, e tal. Agora, claro, assim, você vai perder a chance de ver uma coisa, assim, você vai ter menos poder, mas, assim, sei lá, você vai estar avaliando um efeito que é mais generalizável. Eu tenho a impressão que você ganha igual, né? Acho Mas que tu acaba talvez introduzindo um ruído que não entra na estatística e por isso ele não vai ser explicado, né, pelo termo. Então, talvez tu diminua falso positivo, mas aumente falso negativo. Enfim, não sei quanto que seria a conta ali, né, dos símbolos ali, os paus e os ouros, né? Porque o ouro ele tem que estar no mesmo sentido da meta-análise geral. Enfim. Não, eu acho que ele vai concordar mais com a meta-análise geral. A questão é que ele vai perder poder porque você vai ter Sim. mais variabilidade não explicada. Então, na Eu acho verdade, assim, você vai Olavo, ter... dá para testar, porque ele tem os dados brutos, eu acho, no Figshare, então dá para rodar aí. Interessante, então. Não, é uma pergunta que é relevante para o professor de estatística, né? Porque, assim, você tem que fazer um modelo de efeitos mistos para uma galera, você perdeu essa galera, né? Então, assim, às vezes, não sei, eu fico curioso. Eu acho que também tem um ponto que a Ana chegou a comentar quando ela estava apresentando, que aqui, né, porque, assim, por exemplo, a gente só viu diferença em algumas situações. Tem uma situação que, assim, além de usar os mini-bands, o grupo, por exemplo, que não é um mini-band, é uma situação já um pouco atípica dentro da pesquisa biomédica, né? Com randomização, com cegagem, com muitos cuidados que não são rotineiros. Então... Isso talvez tenha contribuído para o efeito teto, né? Não sei, porque o próprio design convencional já era bem bom, né? Não era muito ruim. Então, todos esses assim, cuidados não, pensando em contribuem. pegar os dados brutos e reanalisar, eu também, assim, não sei o quanto isso vai acabar influindo, né? Assim. Acho que isso tira o bias, mas, assim, sei lá, variabilidade, acho que são outros processos, isso resolve outros problemas, mas não sei se para isso faz tanta diferença. A outra coisa que eu penso é assim, você tem porque assim, você poderia, isso aqui são batches em momentos diferentes, mas você poderia pensar, cara, fazer momentos diferentes com pessoas diferentes, você pode fazer um super desenho, um super desenho fatorial, assim, e tal, pô, variando o tempo, a sala, a pessoa, etc e tal, assim, e tal. E aí, não sei se tem alguém que entenda mais estatística do que eu na sala aqui e tal, mas assim, sei lá, até que ponto você pode fazer isso infinitamente com muitos fatores, ou você vai chegar num ponto em que você tem fatores demais e o seu modelo quebra, é uma coisa que eu não sei, assim. Não sei, né? Lá naquele estudo de 2009, ele coloca bastantes fatores e o resultado parece ser parecido. Não, se você cruza a coisa direitinho, se você faz uma coisa fatorial bonitinha ali e tal, quer dizer, você consegue balancear... Entendi. Você está falando de fazer sem controlar muito, mas com muitas diferenças, assim. Você poderia, não, assim, mas é complicado, porque você tem que balancear direito. Se tiver dois fatores que estão entrando que não estão balanceados aqui e tal, se todo esse batch foi feito por uma pessoa e todo esse batch foi feito por outra, você não consegue diferenciar a pessoa do batch. Mas talvez não seja, assim, não é necessariamente um problema, né? Porque, assim, sei lá, se você botar os dois na mesma, você vai estar botando um monte de coisa no guarda-chuva ao mesmo tempo, né? Quer dizer, com uma única variável você está controlando o tempo e a pessoa. Então, assim, são duas... Como o efeito da pessoa não é importante nesse caso, assim, então não estou tão interessado em ver o efeito. Você vai perder a oportunidade de dizer se, poxa, a variação do experimento para esse é do experimentador ou é do tempo. Mas, assim, se você só quer controlar isso, na prática você pode simplesmente botar um experimentador A para fazer o dia 1 e o B para fazer o dia 2. E, em termos de aumentar a sua generalizabilidade, acho que vale da mesma forma. Você não consegue só separar quais são as variáveis que estão impactando, né?
Ou você pode fazer um desenho balanceado super bonitinho, assim, sei lá, no primeiro dia tem alguns animais com o experimentador 1 e alguns com 2, no segundo tem alguns com 1, alguns com 2, sei que, então aí você consegue botar as duas variáveis, mas tudo dá mais trabalho também, né? Então, enfim. Realmente, eu acho que muito desses testes comportamentais, né, que são os do artigo, o experimentador seria algo, enfim, que incluiria muita variabilidade, né? Mas eles não estão variando. A maioria deles é bem dependente do experimentador. Não, eles tentam fazer tudo o máximo parecido possível, mas com as diferenças do tempo. Assim. Eles deixam bem claro que não tem nada tentando fazer diferentes. Aqui o experimentador é o mesmo, sim, é exatamente o mesmo. Mas eu concordo que dentro desse fator leva aí podia colocar mais um monte de coisa variando e talvez até de uma maneira mais organizada do que deixar as coisas, né, variarem automaticamente. Amanda? Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Na verdade, eu tenho uma questão que não é uma discussão assim muito filosófica, é bem mais objetiva, né? Com base nesse artigo, que eu sei que é um artigo recente, tal, talvez ainda venha mais coisa por aí, vocês acham que a gente, por exemplo, como CEUA, pode começar a sugerir esse tipo de desenho? Pergunta aberta. Olha, Mari, de repente. É que a gente ainda está discutindo se precisa considerar isso na estatística ou não, porque se precisa considerar isso na estatística, aí eu acho que a resposta muda, não sei. Se isso é importante, né, e isso pode ser um limitador para as pessoas acabarem, né, aplicando isso na prática, não sei, talvez, enfim, talvez seja um pouco mais difícil. Mas, de forma geral, assim, acho que a evidência parece clara, tem lógica, né? Tem outros dados nessa mesma linha mostrando exatamente a mesma coisa, outros grupos independentes. Então, eu acho que tem evidência suficiente, sabe? Mostrando que isso pode ser uma tentativa válida de introduzir heterogeneidade de maneira controlada, aumentar a validade externa, aumentar a reprodutibilidade. Então, nesse sentido, eu acho que sim. Agora, se isso também é válido para o nosso jeito padrão de fazer análise estatística, aí ficou em aberto, o Olavo vai rodar aí umas estatísticas depois. Entendi. Tá bom. Mas eu acho que sim, mas assim, claro, assim, aí tem uma questão mais filosófica, eu acho que é uma questão filosófica, né, de assim, o que é SEUA, de quais são os limites que a SEUA deveria fazer. Você tem zilhões de sugestões que você poderia fazer para que em tese melhorariam, sabe? E aí você tem que escolher algumas também, assim, quer dizer, talvez não consiga sugerir tudo, né? Então a gente tem discutido na nossa ali, tal, pô, será que quando vem um experimento só com machos ou só com fêmeas, você deveria dizer, poxa, por que você não usa dois sexos? E que me parece uma pergunta natural, assim, e tal. E até, sei lá, de repente dizer, cara, não consigo porque eu só tenho, sei lá, não necessariamente uma coisa prescritiva, você tem que usar os dois sexos, mas, assim, eventualmente lançar pergunta me parece interessante, que talvez seja a mesma coisa, talvez cobrar isso me parece, talvez, além do que a gente não é FRJ conseguiria fazer, não sei se é a rotina de muitos lugares, mas, assim, sugerir talvez, mas, não, assim, você pode sugerir uma coisa, duas coisas, três coisas, talvez sugerir 20 coisas, então, assim, talvez priorizar o que você sugere como padrão, assim, e tal, é uma questão importante. Assim, a gente tem, acho que a gente tem prescrito, digamos assim, tal, coisas mais de controle de viés, assim, né? Quer dizer, então, assim, randomização, segmento, não sei o que, cálculo também já mostra. Mas, assim, em termos de coisas que melhoram validade externa, generalizabilidade, aí você tem N sugestões e tal, acho que os sexos são uma, os batches são outra, experimentadores múltiplos são outras, laboratórios múltiplos são... você tem N boas sugestões, né? Agora, assim, o que você deve sugerir, onde é que você para, porque também daqui a pouco você está criando problema, não sei, assim. Mas eu acho que, assim, eu consideraria que seria algo interessante de ser sugerido, concordo totalmente com o Olavo, que a gente tem que escolher, na UFRJ a gente faz bastante isso, que briga comprar, né? E acho que até, por exemplo, lá a gente foi fazendo de forma meio gradual, sim, né? Isso aqui a gente acha que é muito importante. Aí quando as pessoas se acostumaram com aquilo, a gente passou a colocar uma outra coisa. Mas, por exemplo, é porque eu conheço, né, o contexto da sua CEUA. É uma CEUA pequena que as pessoas, de alguma forma, têm uma relação com as pessoas da CEUA. Eu acho que sim, nesse contexto, porque aí entraria, eu acho que mais como uma consultoria metodológica, assim, mais, né? Claro, o papel da desenho experimental. Eu acho que no contexto do INTO existe espaço para isso, né? E eu acho que sim, seria interessante. Me parece também que, nesse caso aqui, um
algum fator que é de interesse, né? Que é a diferença entre as linhagens. Mas muitas vezes a gente tem desenhos muito mais complexos do que isso, né? E como é que seria essa análise também? Acho que ia complicar bastante. Estou interessada em vários níveis de intervenção. Tu já quer saber sobre o efeito do sexo, mais o efeito, sei lá, do estresse, mais o tratamento. E aí, quando tu vê, tu tem 500 mil análises possíveis. E mais ainda o efeito da leva. Então, não sei. Aqui digamos, é uma prova de conceito, né? Um design bem simples mostrando isso. Mas como que isso seria aplicável? Enfim, não sei. Acho que complica ainda mais um pouco a vida de quem não está acostumado a fazer esse tipo de análise. Eu gostaria de... Fala. Fala. Não, eu gostaria de parecer estatístico de alguém sério, assim, então, sabe, até que ponto, tipo assim, sabe, qual é o limite de variáveis que você consegue colocar, assim, porque você vai perdendo, sei lá, tem a coisa do overfitting. Então, assim, eu acho que se você balancear direitinho é alto, assim, e tal, mas, assim, eu não tenho muita noção de quando é que o seu modelo vai dar pau, porque você tem 18 variáveis. Você não vai chegar em 18, você pode ter 4, 5, não sei, assim. Então, assim, talvez tenha um ponto, mas eu não sei dizer qual. Eu acho que esse ponto é mais alto do que normalmente você teria num N normal, O livro do Stanley Lazic, que é um dos autores do troço da Mari e tal, tem algum capítulo de desenho experimental, tem algum capítulo que ele menciona esse tipo de conta, assim, tal, mas é complicadinho, assim, e tal. E eu não me lembro de cabeça. Não posso ir lá e olhar. Não, eu ia assim, trazer o comentário, porque tem o artigo que junta, né, um monte de gente que trabalha com desenho experimental, que é um artigo também publicado em 2020, mas que a Ana mostrou, enfim, e que é um artigo mais de opinião, assim, né? Ele discute um pouco a questão de incluir variabilidade. Já até colocam lá que aquele artigo surgiu de uma reunião entre várias pessoas que trabalham com desenho experimental e, enfim, discussão sobre o tema. E os autores desses 2 artigos estão também, e várias pessoas desse grupo do Herbal. Eles colocam sexo como um potencial de variabilidade, né, também, assim, misturar machos e fêmeas. E aí, pensando nesse contexto nesse contexto SEUA, na Europa tem uma discussão grande já, né, de que você deveria incluir machos e fêmeas por uma questão ética, de que se você só inclui machos, existe uma quantidade de eutanásia em biotérios de criação enorme das fêmeas, né, que não são usadas porque não são solicitadas e aí acabam ficando mais velhas e são eliminadas. Enfim, digo porque seria um parâmetro que, de alguma forma, diria respeito a SEUA, né, pensando em minimizar o uso de animais, minimizar a eliminação de animais, e seria uma forma de incluir variabilidade. Sim. Sendo bem filosófica. De novo, talvez uma coisa que tem espaço aí e tal, é você fazer mini manuais explicando esse tipo de conceito geral, assim, né? Porque, assim, de novo, assim, recomendações específicas, incluir variabilidade é um poço sem fundo. Você pode botar mais, vai chegar um ponto que vai ficar muito caro, vai ser muito trabalhoso, e você vai parar com isso, assim, e tal. Mas, assim, talvez explicar o conceito seja importante, assim, sabe? Isso aí tá em uma literatura que é meio de nicho, né? A gente está discutindo um artigo que é bem específico, não sei o que, então são alguns grupos que falam disso. E não acho que esteja no modus operandi de todo mundo, assim. Então assim, talvez um capítulo, sabe, sei lá, acho que guias de best practices da SEUA, que as pessoas vão consultar, porque elas querem passar na SEUA, não sei quem, então, sabe, é uma coisa que as pessoas vão ler de fato, assim, então, não é uma coisa que ficar... você pode tentar explicar isso aqui, a ideia de que, poxa, sabe, a gente acha legal que você coloque variabilidade, e a gente não acha ruim, a gente até acha bom, em 1 ou 2 páginas aqui, sem ser muito prescritivo ali e tal, mas é o tipo da coisa que acho que cabe, né? Sabe, acho que as pessoas vão ler os manuais da SEO porque elas precisam, sei lá, se você botar no site aqui como é que você submete, não sei o quê, olha só, consulte esse manual aqui para ver como é que a gente quer o seu troço. Então, assim, é uma oportunidade de educação que acho que a gente tem, inclusive a gente talvez tivesse que usar melhor, assim, porque acho que pequenos conceitos podem ser passados desse jeito aí, então. Eu acho ótimo, só acho também engraçado que se for pegar alguns artigos sobre desenho experimental, as indicações são justamente o contrário, né? É padronizar o máximo possível e tem isso mesmo, né? Tem usar linhagens isogênicas, porque isso é melhor, evitar usar as fêmeas, porque as fêmeas introduzem ruído. Então, isso vai meio que né? Vai ao contrário do que alguns manuais dizem, né? Que alguns artigos, e não são tão antigos assim também. Estão listados aí na introdução desse artigo e em outros artigos dessa área aí.
Mas Acho alguém bem- precisa não usar fêmeas aí e tal, tipo assim, Sim, pô, sei lá, isso sim, é uma coisa... eu acho Eu, até que... eu, Sim. eu ouvi isso Eu- no Boca Pequena, assim, mas Não, nunca não, li não, isso. tem. E uma série de artigos, e é um pessoal que escreve livro de metodologia de desenho experimental, o Michael Festing e outros, não é... Tem livro à venda, tem paper aí no PubMed que tá falando isso, mais de um, inclusive, tipo, não, você pode considerar não usar fêmeas para evitar, né, introduzir variabilidade, use só machos por causa disso. Enfim, tem isso e várias... Você pode, várias... assim, você pode considerar, eu acho aceitável, né? Quer dizer, tipo, você sabe, você pode Não, mas considerar que, pô, não, não era uma vai escrita um querer ter pouco um mais... comportamento controlado. Não, mas não Mas você era pode considerar exatamente isso. usar só fêmeas também, né? Tipo assim, não tem porque ser só machos, né? Sei lá, você pode usar um sexo só, uma linhagem só. Pode, se Não, for é por isso, porque- você só um... Mas é isso, enfim, é uma série de, né, de instruções, de dicas, de, enfim... inclusive, sobre essa coisa das linhagens isogênicas, tem todo eu achei bem esquisito, tem um linguajar nesse artigo, depois eu pego o link, que é o seguinte, não vá pela sua intuição, a sua intuição pode estar errada, pode estar errado, o certo é usar linhagens isogênicas e não outbred, enfim, e nada muito baseado, né, em dados empíricos, que é justamente o que ele está dizendo que existem dados para provar, enfim, não parece ser algo muito baseado na realidade, mas tem mesmo, não é só, enfim, não é só mesmo de boca que as pessoas não concordam. Tem também uma discussão, mas que aí eu acho que é um pouco diferente disso, que eu acho que entra na coisa da variabilidade, que seria, melhor do que usar a linhagem heterogênica é usar algumas linhagens isogênicas, e aí você tem um efeito médio entre elas, porque aí você teria menos variabilidade dentro de um grupo, mas você, no total, estaria incluindo variabilidade. Assim. Essa foi, assim, essa é uma discussão que eu já ouvi algumas vezes, assim, também, já li algumas vezes. Não sei se seria um pouco a ideia, mas que aqui nesse artigo não traz tanto, que teria que incluir variabilidade, mas que ela teria que ser muito controlada, né? E esse artigo aqui não coloca tanto isso, não está dizendo o que está sendo variado. Eu acho que assim, as duas coisas são assim, você tem mais maneiras de analisar como você controla, né? Mas na prática eu acho que a variabilidade não controlada serve para alguma coisa também, né? Assim, mas assim, John, você tem a questão do incluir análise ou não, né? Tipo assim, se você incluir variação não controlada, a gente vai usar uma linhagem heterogênica em vez de várias isogênicas, aí a coisa, então assim, a gente vai colocar isso aqui na análise como um random effect, isso aí não tem, né? Porque você não sabe quem é quem. Então, assim, se você acha que o incluir análise é importante, não sei o que e tal, aí você tem que controlar e tal. Se você não controla, você vai simplesmente pulhar tudo aqui e tal. Mas eu acho que você ganha generalidade de qualquer forma, assim, e tal. A questão é que, eventualmente, você faz isso às custas de uma perda de poder estatístico, que pode ser importante, né? É que eu acho que também o ponto, voltando um pouco para a discussão é importante uma análise diferenciada ou não. Acho que também o ponto que ele traz, que ele coloca isso como uma das conclusões, né? Que você não precisa aumentar o N introduzindo essa variabilidade. Isso eu acho que está relacionado com você fazer uma estatística específica. Se você não fizer, você perde poder. Né? Eu acho que Sim. esse é um ponto importante na discussão de se a estatística é importante ou não, versus 3Rs e tal. Né? Assim, eu acho que a análise é importante. Né? Mas você perde poder para ter um resultado que é mais válido. Então, assim, sei lá... mas aí você talvez teria que usar mais animais, se você não for fazer uma estatística específica. Porque eu não estou nem criticando, se você, assim, não pode fazer isso, mas eu acho que para não fazer uma estatística específica, talvez envolva colocar mais animais, assim. Esse entra na discussão que a gente tinha tido, acho, na última edição aqui, tá? Então, você queira controlar, ou começar com uma coisa mais controlada aqui, tal, sem muita variabilidade e tal, e depois, pô, se isso aqui parecer uma coisa interessante aqui e tal, você passa para um próximo nível de coisas, enfim, mais de incluir variabilidade. Lembrando que, sabe, mas assim, você pode ter o azar de, pô, sabe, eu fiz na condição mais controlada em que a situação tem efeito aqui e tal, e eu perdi um efeito maior, tá? Então, sei lá, você ganha poder estatístico naquela condição, mas assim, sabe, se o efeito existe em outras condições, não nessa aqui e tal, você pode ter poder estatístico, você perdeu o seu efeito igual. Então, assim, em termos de
melhorar a sua taxa de descobertas de fato assim e tal, você ganha poder, mas você por uma coisa, sei lá, você talvez esteja perdendo o espaço de onde você está procurando o seu efeito, né? E aí é difícil dizer o que vale mais a pena, assim, então, acho que é modelável, né? Tipo assim, sabe, eu quero procurar, mas assim, você tem que fazendo uma série de assunções, daria para pensar, poxa, eu quero começar com mais variabilidade, eu quero não começar com pouquíssima variabilidade e só seguir quando eu acho alguma coisa. Porque você vai perder algumas coisas se você só seguir uma coisa, porque, sei lá, são coisas, você pode estar fora do espaço em que de condições em que aquele efeito existe, né? Mas isso não é uma razão para ser mais interessante esse tipo de introdução de heterogeneidade, porque tu está variando fatores que, em geral, tu não está interessado em saber se influencia ou não teu resultado. Então, tu não está usando sexo ou idade, que às vezes pode ser o interesse da tua pergunta, ou pode ser que o efeito só tenha naquela idade ou naquele sexo ou naquela linhagem. Não é isso. Então, são coisas que naturalmente vão variar. E tu não está interessado em saber a interação. Então, acho que mas isso igual foge um pouco disso. Mas assim, mas pode ser que o efeito só exista naquela temperatura e, sei lá, você sabe, você não está interessado na temperatura, mas assim, calhou que você fez uma temperatura que o efeito some, né? Então, assim, você não está interessado a priori, mas pode ser que funcione, pode ser só que se tu não tá variando sistematicamente a temperatura, tu nunca vai poder dizer que é a temperatura. Tu tem que querer testar o efeito da temperatura para poder dizer que é a temperatura e saber que é isso que explica, né, o teu efeito naquele momento. Mas a temperatura é um troço interessante, porque a temperatura você ainda pode controlar a temperatura, né? Mas se você sabe, se for o laboratório, ou experimentador, ou não sei o quê, aí sabe dizer que é o experimentador A e não B, a gente não sabe, a gente vai seguir, você não sabe por quê, só tem esse A e esse B no mundo aqui, tá? Assim, não é uma coisa que seja muito útil para outras pessoas. Mas, por exemplo, alguns experimentadores conseguem o efeito, alguns não, assim, tá? Mas não é uma coisa que eu vou poder dizer quem é. Então, sabe, se funcionou em maio e não em junho, nos seus bets aí e tal, pô, de maio para junho trocou a maravilha, trocou isso, eu também não sei por quê, né? Então, assim, mas às vezes, sei lá, é útil você tá analisando um espaço maior aqui, mesmo que você não saiba por quê e tal, você está vendo que existe heterogeneidade, você não explica, mas, assim, dentro disso aqui existe um efeito, ou não existe, enfim, sabe? Ainda acho válido, mas não, tudo é custoso, né? Então, assim, você entra numa questão de alocação de recursos, assim, tal, você não pode incluir variabilidade indefinidamente, mas, assim, acho que o legal desse artigo, assim, cara, espaçar o troço no tempo é das mais fáceis que tem, inclusive necessário, né? Então, assim, é mais fácil do que arranjar rastro do sexos, fazer em 2 lugares, fazer com 2 pessoas, não sei o que, então, fazer em 2 levas me parece das coisas mais simples que você pode fazer. Pedro? Só um comentário isso que a Ana falou agora. Eu não acho que necessariamente você precise variar sistematicamente para descobrir os efeitos, né? Desde que você tenha controlado, isso são coisas que podem surgir pós-facto. Então, você sabe quais condições existem, não é a sua pergunta, mas você começa a perceber padrões nos seus dados, entre macho e fêmea, entre a temperatura de um laboratório versus o outro, entre experimentadores, né? Então, desde que você esteja isso bem anotado nos metadados, muita coisa pode surgir depois, né? Não, concordo. Tu vai ter que testar isso depois de qualquer forma. Tu pode, né, gerar hipótese, mas não pode confirmar no mesmo experimento. Tu vai ter que testar isso depois. Sim. É mais no sentido assim, se tu tem um monte de coisa que tá variando, tu não pode dizer que é esta coisa aqui e não qualquer outra, porque qualquer coisa tem a mesma chance, basicamente, né? Mas em grande parte, quando a galera fica fazendo análise de subgrupos, é um pouco isso, né? Tipo, olhei os meus dados, agora eu tenho essas outras observações aqui, também posso separar por sexo, por idade, por não sei o quê, vamos começar a brincar e ver o que surge, né? Então é uma coisa super exploratória e é válido você fazer, né? Se você tem os dados, você pode fazer essas perguntas. Mas realmente, é só fazer um estudo depois direito, calcula quantas pessoas você vai querer para tentar confirmar coisas que vêm dessas análises secundárias. O problema é que agora essas coisas estão muito agrupadas juntas, né? Então, sabe, se cada vez que você varia o bet, varia a maravilha ou experimentador ou não sei o que, você tem umas 3, 4 coisas que você não consegue realmente, mesmo pós-rock, você não consegue desentangle, porque você tem muita covariância das coisas, né? Então, assim, quanto mais você conseguir, acho que aí o argumento para controlar é que, cara, você consegue fazer com que as variáveis variem. Se você está interessado em sexo, temperatura, não sei o que e tal, se você controlar de um jeito bonitinho ali, tal fatorial, você consegue garantir que você consiga avaliar elas independentemente, porque elas estão balanceadas estão balanceadas entre si. Você tem diferentes temperaturas para diferentes experimentadores, para diferentes sexos e assim por diante. Se você deixar misturar, eventualmente você pode cair em formas que você não consegue realmente dizer o que está variando, mesmo a posteriori, né?
Tem o caso de você variar tudo sistematicamente e mesmo assim não conseguir dar desentangle em nada. Porque às vezes a variação só é grande demais. Frustração de laboratório, mas... Tem coisas que a gente não conhece, não sabe nem como listar, não tem nome, não é uma variável que a gente consegue medir para dizer. E que no fundo não te interessa, né? Assim, você não está querendo olhar para ela realmente, você só quer que ela não interfira, né? Mas assim, porque é isso, tem algumas que talvez você, analisando os dados, você consiga ver uma tendência e poderia ser algo de interesse, mas assim, muitas dessas coisas não são do seu interesse mesmo, você não quer fazer aquela pergunta, você só quer tirar aquela influência. Em geral, se não funciona, pega e parte para outra, porque em geral é explicável por um efeito muito pouco robusto, de fato. Então, na maioria das vezes, eu imagino que não vai valer a pena ficar investigando por que isso aconteceu nessa vez no tempo, o que tem ali, enfim. Aquilo que é robusto, de fato, é reprodutivo e isso devia adiante. Outra coisa importante... Acho que uma coisa importante a ressaltar aqui é que, assim, cara, assim, a gente pode, sabe, quando você começa a tentar exploratoriamente ver o que aconteceu aqui, não aconteceu aqui, as pessoas frequentemente esquecem que, cara, geralmente, cara, a maior parte das coisas por acaso mesmo, assim, aconteceu nesse dia, não nele, porque aconteceu e, sabe, depois não tem explicação nenhuma, assim, e tal, sabe, quer dizer, você tem que lembrar que o acaso existe e que qualquer exploração a posteriori, vamos ver se foi isso, vamos separar macho e fêmea, não sei o que e tal, você está gerando um montão de comparações aqui e tal, você vai achar efeitos e causas, não sei o que no fundo são simplesmente ruído, né? Então, assim, acho que a gente está falando, pode ter muitas causas, não sei o que, mas, cara, pode não ter causa nenhuma, assim, então, você tem variabilidade que é simplesmente chance, e se você não levar em conta direitinho que você está explorando um monte de coisa aqui e tal, eventualmente, sabe, as pessoas se perdem bastante em análise de moderadores, tentar descobrir, pois é, mas olha só, parece que foi as fêmeas, não os machos, não sei o quê. Acho que boa parte do que está descrito como moderadores e covariáveis que influenciam o efeito na literatura são, cara, meramente ruído de estatística ruim, né? Eu acho que tem uma coisa, assim, fazendo um comentário um pouco mais geral, assim, que eu estava conversando com a Ana antes também, tem uma coisa dessa inclusão de variabilidade que é meio óbvia, né? Assim, se a gente parar para pensar, obviamente ninguém quer saber o efeito no seu laboratório no dia 30 de julho. Enfim, é uma coisa meio óbvia, mas linkando com o que você falou de usar o espaço da seu para algo educacional e tal, é uma coisa tão arraigada de que tem que ser tudo padronizado que ninguém para olhar esse óbvio. É uma discussão que já tem, sei lá, 15 anos, assim, dentro de um meio restrito. E essa ideia geral entre pesquisadores não muda, né? Então, acho que essa questão educacional é realmente importante, porque é óbvio que ninguém quer provar algo tão específico, né? Você sempre está provando algo tão específico, se você faz uma experiência no laboratório... Mas é óbvio que você quer algo que possa ser generalizado. Sempre vale para o seu laboratório, né? Eu acho que, assim, isso é uma coisa que a gente deixa, que a gente não para... Muita gente não se dá conta, né? Mas, assim, sabe, sempre vale para você no seu laboratório, assim, e tal. Então, assim, e passar desse nível para o próximo, que é, fazer um experimento em muitos laboratórios, é super complicado, né? Então, assim, talvez não dê para fazer tudo, para tudo, assim. Então, eventualmente, talvez, cara, tem um ponto que você tem que aceitar que, tipo assim, isso aqui, e você tem que colocar nas suas limitações, sabe? As pessoas não se dão conta da limitação e não são explícitas, mas ela tá óbvia, né? Tipo assim, se você só fez isso aqui no seu laboratório, cara, a estatística vai para cá e não tem número que vai dizer até que ponto isso aqui vai reproduzir no próximo, não. Mas para mim o principal problema ainda não é aquilo que só acontece no meu laboratório, acontece uma vez na vida no meu laboratório. Então, se tem um jeito de aumentar, né, a reprodutibilidade do achado, nem que só seja válido para esse laboratório e não dá jeito de explicar por que no outro não funciona, mas pelo menos isso é algo, né, robusto, constante, consistente em vários experimentos repetidos no mesmo laboratório, bom, tem alguma coisa acontecendo, então, né, melhor do que nem a própria pessoa conseguir reproduzir. Porque aí geralmente não tinha efeito nenhum, né? Tipo assim, aí realmente só um achado falso positivo que, enfim... E também com os designs de poder baixo, a galera pode fazer no próprio laboratório algumas vezes, mas com poder de 50%. Aí, sei lá, meio chance mesmo de conseguir achar de novo. E de novo, você acha que as pessoas subestimam o quanto que, sabe, a não reprodutibilidade, o ruído, e alguém achou e alguém não achou. Cara, é só poder estatístico, né? Se todo mundo está usando poder de 40%, 50%, 60%, metade das vezes vai funcionar, metade não. E não é nada, simplesmente, cara, é o ruído esperado, né? Então, assim, pois é, e as pessoas
sempre discutem, pois é, a gente achou isso aqui, fulano achou assado, mas, pô, a gente usou camundongo, aí ele usou rato, não sei o quê, sempre tem uma coisa, sempre tem uma justificativa. Cara, assim, geralmente é só... E para isso você tem que sintetizar, né? E você tem que controlar essas coisas, você tem que... Mas a gente está muito engatinhando em construir isso, né? Mais perguntas, gente? Ou comentários? Se não, últimas palavras aí. Mari, Ana. Mas eu vou comentar que essa história toda me lembra um fato que aconteceu aqui em Porto Alegre, um pesquisador muito conhecido na área da memória, né? Descobriu muitas coisas sobre isso, e aí, por causa de comitê de ética, né, o padrão passou a ser introduzir enriquecimento ambiental nas caixas dos animais. E ele não gostou nada disso, não, nos meus ratos não posso, vai acabar com a linha de base, vai esculhambar tudo. E por um lado, assim, a nossa reação normal, né, da parte da cultura, é justamente ficar ansioso quando alguma coisa muda, porque vai esculhambar e pode esculhambar mesmo, às vezes. Mas, por outro lado, não é possível que tudo que foi descoberto sobre neurobiologia da memória só vale para ratos pobres. Então, a ideia é que o que está sendo investigado são fenômenos universais que, né, podem ser até modulados por enriquecimento ambiental, mas não faria tanto sentido a gente ter uma reação assim, né, de ansiedade cada vez que alguma coisa muda ou quando não dá para, né, manter tudo igual. Enfim, eu acho que tem que mudar mesmo a nossa percepção, assim, acho que é uma coisa muito emocional ainda, não é só apenas da gente não concordar ou não entender, acho que é meio que natural, assim, a gente fica ansioso quando as coisas mudam. E a gente tem que racionalizar isso aí, porque está aí a evidência. Ari? Não, acho que, assim, nada a acrescentar específico, mas no que a Ana falou, quando eu estava lendo o artigo, eu falei, cara, utilizar isso aqui vai reduzir a ansiedade dos pesquisadores, porque todos os fatores aqui que você está, tipo, ok se mudar, porque vai ser em outro batch, seriam coisas que as pessoas ficam super estressadas de, caraca, agora o ar-condicionado está com a temperatura um pouco diferente, mudou a provedor da Maravalha e tal, enfim. Outro dia eu estava conversando na Seula com uma pessoa da Seula, e ela estava falando assim, eu fico desesperada quando a Maravalha, a ração muda o provedor e tal, porque na UFRJ é comprado de uma forma central, em princípio é sempre a mesma, mas enfim, às vezes muda. E ela estava falando isso, assim, que ela fica desesperada, gera super ansiedade e tal. Eu, quando estava lendo, pensei, assim, que, cara, isso aqui melhora a qualidade de vida dos pesquisadores, se for usado de forma constante. Porque muita coisa que era desesperadora passa a ser parte do processo mesmo. Mas você vai achar menos coisas, você vai encontrar menos achados, talvez seja mais robusto, mas assim, sei lá, você vai publicar menos limite se você for publicar só o que é positivo. Então, assim, acho que dentro do sistema o meu objetivo é achar coisas sólidas para publicar, estatisticamente significativas, não sei o que e tal, realmente é um problema, né? Porque, sabe, você vai aumentar a solidariedade externa, mas, assim, em termos de, você vai ter menos achados robustos, porque, sei lá, você vai estar mandando numa cena de vulnerabilidade, né? Então, assim, mas vai achar menos coisa falsa também, então... Falsa não digo, mas assim, menos coisa restrita ou pouco robusta, né? Então, achados espúrios, idiosincráticos, que enfim. Mas uma outra ideia também desse design de mini experimentos é porque como tu acaba no final das contas fazendo vários, tu faz 12 e não 4, e é espalhado ao longo do ano, e tu faz menos animais por vez que tu vai fazer um teste, isso acaba todo meio que como um tampão também para variações pontuais no ambiente, tipo, tem um barulho ali, esse barulho vai influenciar só 3 animais e não um monte de animal, porque tu está testando tudo ao mesmo tempo. Então, acaba diluindo outras variações, né, que acontecem no momento do teste. Então, acho que isso também é uma outra explicação aí para a qualidade desse... se faltar luz, você não perdeu todos os seus animais também. Tá? Também isso aí. Mas, enfim. Eu acho que isso é um argumento razoável. Quer dizer, acho que a gente, não sei, pelo menos a minha escola é muito assim, pode tentar fazer o experimento no mesmo dia, se possível, não sei o que e tal, sabe? Talvez isso passasse seja mais para as pessoas planejarem, inclusive, seja melhor, né? Não sei. Mas
Eu acho que o aspecto educacional de discutir isso é interessante mesmo, assim, por isso uma coisa a ser feita. Mário, lembre disso. Eu acho que esse é um ponto mesmo bem importante, assim, de take-home message. Mais coisa, gente? Senão, acho que é isso. Agradeço pela presença de quem está aqui ainda e tal. Enfim, acho que começou com bastante gente e tal. Certamente já está na fase de que a coisa está degringolando, não está indo embora, mas eu achei a discussão ótima. E, enfim, obrigado, Ana e Mária, por terem capitaneado aí e tal. E voltamos em setembro, não sei quem que apresenta, porque a Júlia sabe. Mas Não sei. É o Statistical Rituals do Gerd Gigerenzer, é um bom artigo, cara. Vale muito a pena, assim, eu acho que é muito divertido de ver, inclusive, né? Então, não sei quem tá apresentando, mas o artigo aqui, esse aqui que estou mandando no chat. E, enfim, convido todo mundo a Acho que o próximo é o Kleber. O Kleber? Pô, o Kleber é ótimo também, então, enfim, super recomendo. Voltamos na primeira quarta-feira de setembro, que eu não sei quando é que é, mas deve ser fácil de descobrir, e com o Kleber Neves possivelmente apresentando Statistical Rituals do Gerd Gigerenzer, ou alguma coisa assim. Dia 1º mesmo vai ser. Dia 1º. Então tá. Muito obrigado, gente. Nos vemos muito em breve e tal. Tchau, gente. Obrigada. Valeu. Tchau.